no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Acima estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria sua face, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E uns para os outros clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram e viram o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, o qual ele tinha tirado do altar como uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca, e ele disse: veja, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade é removida e o teu pecado é perdoado. Tome seu assento, por favor. Isaías, ele era familiar, ele era primo de um rei por nome de Uzias. Uzias, sabemos, 2 Crônicas, capítulo de número 26, que depois de Salomão, ele foi o melhor rei, ou se não um dos melhores, que o reino de Judá já levantou. Ele começou a exercer a sua função muito novo, porém Deus levantou, Deus prosperou, Deus abençoou, e agora ele vai receber até estratégia que nunca antes outros reinados tinham recebido. O que ele vai fazer? Ele vai inventar uma ferramenta chamada catapulta. Todos nós sabemos o que é uma catapulta hoje. Eu vou te explicar o que é uma catapulta. Catapulta é um instrumento, uma ferramenta para lançar uma pedra e atingiam outros inimigos e outros adversários. E essa ferramenta aqui só iria ser pensada por outros reinados 2 anos após. Então quer dizer que ele teve estratégia, teve ferramenta que Deus deu a ele muito antes ou antes de todos os outros reis. Porém, Deus o faz grande, a agricultura prospera, o povo agora fortalece, o exército cresce e o povo agora está feliz. Porém, o texto diz que nesse período ele vai parar de dar ouvidos à voz de um profeta por nome de Zacarias, se não me falha a memória. O texto diz que agora ele vai se ensoberbecer e o orgulho vai entrar no seu coração, de modo que ele estava ficando conhecido até na fronteira do Egito. Entenda bem, aqui ele está grande, aqui ele tem poder. Eu costumo dizer que se nós quisermos conhecer alguém, é de 2 formas: dar poder para ele ou falar um não para ele. Porque tem gente que não sabe ouvir não, e tem gente que não sabe lidar com poder. Tem gente que quando não tem nada é humilde, é simples, baixa a cabeça, ouve, recebe conselho. Mas só é Deus levantar um pouquinho, ele fecha o coração, empina o nariz, se exalta. E aqui é o começo da sua queda e o princípio da sua ruína. Porém, o texto vai dizer que esse homem aqui, ele entra no templo, vai oferecer incenso. Incenso só era oferecido pelo sacerdote. Azarias, o sacerdote, vai entrar dentro do templo com mais 70 sacerdotes. Ele agora vai corrigir, ele não aceita. Pega o incensário, joga no sacerdote, de modo que Deus agora vai ferir a sua testa com uma lepra. Todo explicando quem era Uzias. E agora Uzias vai ficar leproso e vai morrer leproso, vai morrer fora da cidade. E o texto vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu não sei o que Isaías estava fazendo no templo, mas eu sei que Isaías, ele estava no templo. O texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Primeiro, no ano em que morreu
o rei Uzias. Aqui fala de um ano de luto, aqui fala de um ano de perca. Porém, o texto diz que ele vai ver, ou seja, no tempo do luto, no tempo da perca, ele não perdeu a sua visão. Ele vai dizer: eu perdi, mas eu continuo vendo. E aqui é interessante, por quê? Porque só alguns profetas viram um trono como Isaías está vendo, e um deles foi João, o evangelista, o apóstolo, que escreveu o livro do Apocalipse. Ele vai dizer no capítulo de número 4 que vai ver o trono, e do trono vai sair um arco que é da cor de ambá. A cor de ambá tem a cor verde, e a cor verde, dentro da ciência, é a única cor que faz ou permite que a gente olhe, observe e dure muito tempo olhando sem perder o foco. Perceba que aqui ele está no luto, está perdendo, mas ele está com o olhar no trono. Por quê, pastor? Porque se no dia da tua perca, no dia da tua ferida, no dia da tua luta, no dia da tua labuta, do teu deserto, do teu vale, da tua lágrima, no dia da tua fraqueza, tu querer olhar para a direita, querer olhar para a esquerda e tirar o olhar do trono, tu vai cair, vai parar e vai desistir. Deus está dizendo: quer permanecer de pé, quer permanecer firme, levanta a tua cabeça e olha para o trono. Se olhar para o homem, você cai. Se olhar para o irmão, você cai. Mas se você olhar para Jesus, você vai permanecer fiel e de pé no princípio até o findar da tua caminhada. Ele vai olhar para o trono, ele vai ver algumas coisas. Primeiro, vai ver o Senhor, vai ver o trono, vai ver a glória, vai ver o séquito. Entenda bem, mas em tudo isso, ele não vai olhar apenas para fora. Tudo isso vai fazer ele olhar para dentro. Entenda bem, daqui a pouco eu chego aqui. Ele olha para o trono e vai ver Deus sentado no trono. Aqui, fazendo um paralelo com o trono de baixo e o trono de cima. Quem é que estava sentado no trono de baixo? Uzias, que morreu. Quem é que estava sentado no trono de cima? Deus. Era Deus dizendo para ele: o trono de baixo pode desocupar, o trono de baixo pode perder o equilíbrio, o trono de baixo pode perder o governo, o trono de baixo pode perder a força, mas o trono de cima continua intacto, aleluia, da mesma forma que ele vai permanecer para toda a eternidade. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Isaías aqui? A terra pode se mover, a terra pode entrar em crise, mas o céu jamais entrará. Aleluia, o trono da terra está desocupado, mas o trono do céu continua ocupado para toda a eternidade. O que é isso aqui, pastor? Aleluia, trono fala de governo, trono fala de poder, trono fala de controle. Levanta a mãozinha, por favor. Deus está dizendo para alguém aqui: a terra pode perder o governo, a terra pode perder o controle, a terra pode perder o poder, mas o céu jamais perderá. Aquele que está no trono de cima está dizendo: eu permaneço no controle, eu permaneço no governo, eu permaneço com todo o poder e toda a autoridade. Fica de mão levantada. Pastor, eu estou machucado, ele está no controle. Pastor, eu estou sofrendo, ele está no controle. Pastor, eu estou triste, ele está no controle. Estou sofrendo calúnia, ele está no controle. A ferida está exposta, ele está no controle. Eu estou no deserto, ele está no controle. Eu estou no meio do vale, ele está no controle. O diagnóstico chegou, ele está no controle. Deus usa a minha boca através da palavra para dizer para alguém aqui: ele não perdeu o controle da tua vida, ele permanece no controle. Aleluia. Quem foi que te disse que Deus perdeu o controle
controle da tua vida. Mandarás e Jovanarás. Ele está no controle. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Entenda bem. E acima dele tinham serafins. Isso aqui é o único lugar na Bíblia, se eu estiver errado, pastor, você me corrija, que eu encontrei que tem alguém acima de Deus. O único lugar, ainda que por um período de tempo, mas eles foram colocados acima de Deus. Para quê? Para adorar aquele que colocou eles em cima. Eles foram levantados. Eles estão numa posição elevada, estão numa posição de privilégio, porque eles levam uma vida, no nosso cronos aqui no nosso tempo, de adoração. Eles levam uma vida de adorar. Então quem leva uma vida de adoração, Deus coloca em lugares elevados, Deus coloca em lugares acima, Deus coloca e faz galgar lugares que jamais ninguém, aleluia, conseguiu galgar, conseguiu chegar. É Deus dizendo para alguém aqui: se você resolver levar uma vida de adoração, adoração não é apenas louvor, adoração não é apenas cantar, adoração é estilo de vida, aleluia. Se você resolver levar uma vida de adoração, eu vou te colocar em lugares que você jamais imaginou que poderia chegar. Eu vou te colocar em ambientes que você jamais imaginou que poderia chegar. Alguém estava dizendo: não sai, não sobe, não consegue alçar voos mais altos e maiores. E Deus está dizendo: se você resolver tomar uma atitude de me adorar, eu vou te colocar em lugares mais elevados na minha presença. Ouça, eles estão acima. Serafins são seres que ardem em fogo, são seres de fogo. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os rostos, com 2 cobriu os pés, e com 2, olha pra cá, ele tinha quantas asas? Voa com quantas? Por quê, irmão? Asa não é feita para levantar voo? Por que que Deus, olha pra cá, fez ele com 6 asas, e com 2 cobriu os pés, e com 2 cobriu os rostos? Porque eles entenderam que na presença dele, eles não têm que aparecer. Eles não apareciam, mas adoravam. Ele estava dizendo: o que menos importa é o meu rosto aparecer, o que menos importa é eu ser notado, e o que mais importa é a minha adoração chegar até Ele. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Porque hoje a gente vive em uma geração que, ao invés de adorar, querem ser adorados. Ao invés de exaltar aqueles que colocou eles em cima, eles que estão querendo ser exaltados. Ao invés de dar glória para aquele que levantou eles, é eles que estão querendo receber glória. É uma geração de Ofni e Finéias. Estão pegando a gordura que era para ser queimada, em oferecida, em adoração ao Senhor, estão querendo para eles. Mas aqui a adoração é para Ele, a exaltação é para Ele. Aleluia. Podemos cantar bem, pregar bem, liderar bem, servir bem, mas a glória sempre será dele. Entenda. Segundo, com 2 asas cobriam seus pés. O que os nossos pés fazem? Os nossos pés são as nossas
Sustentabilidade, sim ou não? É aquilo que nos mantém de... Mas o salmista vai dizer: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustenta. Ele estava dizendo: eu vou cobrir os meus pés, porque quem me sustenta não sou eu, quem me sustenta é o Senhor. Quem me mantém de pé é o Senhor. Lembra da tua luta aí que tu passou, irmão? Lembra? Tu só está de pé por causa do Senhor. Lembra da adversidade, tu só está de pé por causa do Senhor. Lembra do problema, tu só está de pé por causa do Senhor. Tanta gente tem mais dinheiro do que você, tem mais condição do que você, mas não suporta um terço do que tu suporta, não aguenta um terço do que tu aguenta. Aleluia, não tem estrutura que você tem. E Deus está dizendo: porque quem te sustenta sou eu, quem te mantém de pé sou eu, quem te fortalece sou eu, quem te dá estrutura sou eu. Aleluia, porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, é na tua fraqueza. É por isso que eu gosto, aleluia, daquele tipo de crente que vem para a igreja assumindo a sua fraqueza e a sua debilidade, porque quem é forte não está aqui, quem é forte não confia em Deus, quem é forte confia no seu entendimento, quem é forte confia no seu dinheiro, quem é forte confia no seu intelecto, quem é forte confia na sua sabedoria. Mas quem é fraco, ele pode ter tudo na vida, mas ele assumindo que é fraco, ele diz: Senhor, eu tenho dinheiro, mas eu entendo que a minha fortaleza é o Senhor. Senhor, eu tenho uma condição boa, mas eu entendo que quem me sustenta é o Senhor. Senhor, eu posso ter tudo, mas quem me sustenta é o Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, eu já teria retrocedido, já teria caído, já teria desistido, já teria olhado para trás. Mas Deus está dizendo nessa tarde para a igreja que está presente aqui: quem te sustenta sou eu, quem te mantém de pé sou eu. Lembra do vento que você passou e disse que não iria suportar, não iria aguentar. Lembra das contas atrasadas que você disse: eu não tenho dinheiro para pagar, e Deus te sustentou e está honrando o nome dele a cada dia na tua vida. Lembra das feridas expostas e Deus está dizendo: foi eu que te peguei no colo quando tu estava fraco, quando tu estava fraca, e te disse: tu não tem força para caminhar, mas pelo meu poder e pela minha força eu te coloco nos meus ombros e te digo: quem te sustenta sou eu, quem cuida da tua vida. Aleluia. Tem ninguém de borracha aqui, irmão. Quem nunca quis parar aqui, gente? Eu lembro de uma certa feita, em Fortaleza ainda, eu estava com 2 papéis de água no valor de R$55 e um papel de corte, pastores. E eu disse: Jesus, não vou aguentar isso aqui não. Eu fui orar, cheguei no culto onde eu fui ministrar e fui orar. Dobrei o joelho no sofá. A Mayra saiu do culto, veio em casa e foi pro monte. Quando ela chegou, eu estava dormindo de joelho. Eu chorando. A minha oração foi: Senhor, deixa o teu nome ser envergonhado. Não é eu, é o teu nome. E a igreja toda estava com ela no monte. Um dos irmãos, chamado Expedito, ele ligou para mim no outro dia e disse: o senhor está em casa? Eu disse: estou. Eu estou preparando para sair já. Ele não sai agora não. Eu estava no monte ontem e Deus me deu uma visão do senhor. Foi que houve? Ele não. Deus mostrava eu tirando a minha carteira, tirando um certo valor e colocando na tua mão. E Deus falou para mim: entrega para ele. E ele
vou até a tua casa. Ele chegou na porta da minha casa. Ele disse: e não rejeite. Quando ele abre a carteira, ele tira o valor. Qual é o valor que ele me entrega? O valor exato dos 2 papéis de água. Eu disse: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor nos sustenta em tudo. Na pandemia, antes da primeira vez que eu vim para cá, a gente sabe que quem vive para a obra e pela obra, irmão, é difícil. Alguém disse: os itinerantes todos vão morrer de fome. Isso é uma coisa que eu coloquei, sempre coloquei no meu coração, foi: eu não dependo de agenda, eu dependo de Deus. É a primeira vez que eu estou contando isso aqui. Eu estava em casa, o cabelo estava desse tamanho, a chinela tinha quebrado. Meu Jesus, que negócio é esse? Tinha 3 papéis de luz e 4 papéis de água. Eu acho que o pessoal da Cagés que passava e da Enel passava e não olhava o medidor, de jeito nenhum para cortar. Foi Jesus que colocou a mão naquele negócio. Aí daqui a pouco usou uma pessoa e disse: me dá 2 papéis de luz aí que eu vou pagar. No outro dia meu pai chegou e disse: me dá mais um. Na segunda-feira, isso de quinta, sexta e na segunda, me dá outro, com os papéis de água do mesmo jeito. Eu disse: amém. Aí meu pai foi comprar uma chinela para ele. Ele comprou a chinela. Ele disse que testou na loja, a chinela ficou boa. Quando chegou em casa, a chinela ficou maior que o pé dele. E que mistério foi esse? Não sei. Por causa que o número 42 é para tu mesmo a chinela. Porque tem 2 números a mais do que o meu aqui. Aí eu: Jesus, muito obrigado. Aí a minha mãe: vai cortar o cabelo? Aí pronto, então tudo bem. Aí daqui a pouco, se ela toca, Pastor Roberto Queiroz: Magno, eu estou chegando dos Estados Unidos. Tu está em casa? Estou, pastor. Estou indo na porta da tua casa que Deus mandou fazer um negócio. Alguém mandou uma oferta para mim e disse: a oferta não é tua, eu vou tocar no teu coração e vou te direcionar para quem tu vai dar essa oferta. Irmão, Deus trouxe um pastor dos Estados Unidos na minha porta para trazer uma oferta para me suprir a necessidade dentro da minha casa. É Deus que te sustenta, é Deus que te Anarazi de Uriatéria. Viver milagre dia após dia, irmão. Dia após dia. Isso é depender do Senhor. Não é fácil, mas é se manter no centro da vontade de Deus. É passar por luta e não negar o nome dele. Aleluia. Não murmurar, ficar de boquinha fechada e deixar Deus trabalhar pela tua vida. E o texto diz: com 2 asas cobriu os rostos, com 2 asas cobriu os pés, com 2 voavam. Perceba que ele entende que quem tem que aparecer é o Senhor, quem sustenta é o Senhor. Então quando ele entende isso, aí Deus diz: tu entendeu que quem aparece sou eu, tu entendeu que quem te sustenta sou eu, então sobrou 2 asas. Para quê? Para tu alçar voos mais altos. Eu vou te colocar aonde ninguém
pôde chegar. Levanta a mãozinha, por favor. Levanta a mãozinha, por gentileza. Você, a partir do momento que você entender que quem aparece é o Senhor, quem tem que ser glorificado é o Senhor, quem tem que ser exaltado é o Senhor, quem te sustenta é o Senhor, aí Deus coloca mais duas asas e diz: agora vai, meu filho, voa, voa. Tem lugares altos te esperando, tem lugares elevados te aguardando. Alguém estava dizendo: vai ficar embaixo, vai ficar mirrado, não vai sair da terra. E Deus está dizendo: eu tenho lugares elevados, aleluia, para te colocar. Voa, 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 voa. Os serafins eram seres que ardem em fogo. Isso aqui mexeu comigo porque alguém que está com o rosto tampado consegue voar no mesmo ambiente sem se bater? Hã? Primeiro, aqui tem alguns ensinamentos para cada um de nós, para a igreja. Que na presença de Deus, cada um tem o seu lugar. Segundo, na presença de Deus e no centro da vontade de Deus, ninguém entra em choque. Terceiro, agora que vai, Deus me disse lá em casa, e eu falei até para o João: nenhum queimava o outro, ninguém queimava ninguém. Quarto, pela quantidade de santo, dá-se a entender que é 3 serafins. Para um subir, não é necessário o outro ficar embaixo. O que é isso aqui, pastor? Porque na presença dele, todos nós vamos voar juntos. Ninguém vai cair para o outro subir. Não é necessário isso acontecer. Aqui todo mundo tem que subir junto, tem que voar junto, tem que andar em comunhão, aleluia, união e unidade. Olha só o que Deus está dizendo aqui. A partir do momento que a igreja entender isso, vai se elevar um nível de adoração, e cada um vai ter o seu lugar na presença de Deus. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, cada um exerce a sua função. Uns cantam, outros pregam, outros pastoreiam, outros lideram, aleluia, outros regem, outros limpam, mas cada um tem o seu lugar e a sua importância na presença de Deus. Aqui somos membros de um corpo só. Eu nunca vi nariz coçar nariz. Nós temos que entender que é o dedo que coça o nariz, aleluia. E para um óculos ser apoiado para os olhos, o nariz tem que ajudar. Então aqui nós temos que entender uma verdade: é cada um pegando na mão do outro e dizendo: eu preciso de você, você precisa de mim. E cada um de nós temos que contar uns com os outros na presença de Deus, aleluia. Para esse negócio é porque eu sou meio mole mesmo. Mas se eu sentir uma dor na unha, irmão, o corpo todo te sente. Eu não sei se é só eu. E principalmente é que o trem parece que machuca o corpo todinho. Então aqui dá-nos a entender que a dor do outro também é a nossa dor. Sim ou não? Eu ia falar de uma dor aqui mais forte, que é a dor de dente, mas dor de dente é cruel. Mas olha para cá. Aí o texto diz que o séquito, outra tradução vai dizer a orla. Por que a orla? A orla aqui representa o rei vencedor. O rei ia para a guerra, para a batalha, para o campo do adversário. Indo para o campo do adversário, ele vencia o seu inimigo. Vencendo o seu inimigo, cortava a orla do seu manto, amarrava na orla do manto dele e dizia: eu sou vitorioso. Quando Isaías vê a orla do manto, ele está dizendo: aquele que está sentado no trono, ele é vitorioso sobre tudo e sobre todos.
Por isso que, olha para cá, Davi, na primeira oportunidade que teve para matar Saul, por que ele não matou? Por que ele só cortou a orla da veste? Ele já estava dizendo, Saul já é derrotado. Isso aqui é interessante demais, irmão. De contrapartida, a minha tradução está dizendo séquito. Repita comigo, séquito. Aí no seminário eu aprendi que séquito. Quem já foi aqui para... Não, vou longe não. O presidente vai falar. Não fica um monte de marmanjo atrás? Fica ou não fica? Aquilo ali é o séquito. E o que é o séquito, pastor? Aqueles que guardam e preservam a presença. Aqueles que guardam e preservam. Aí o texto diz que o séquito vai entrar no templo. Quando entra no templo, a glória vai se manifestar. Porque quem guarda a presença, aonde chega, a glória se manifesta. Não, vou repetir isso aqui para você. Quem guarda a presença, aonde chega, a glória se manifesta. Está preparado para a glória de Deus invadir a tua casa? Está preparado para a glória de Deus invadir a vizinhança? Está preparado para a glória de Deus invadir a rua? Está preparado para a glória de Deus invadir o trabalho? Está preparado para a glória de Deus invadir a faculdade? Está preparado para a glória de Deus invadir aonde você colocar a planta do teu pé? Deus está dizendo através da sua palavra, aonde você colocar a planta do teu pé, a minha glória vai mudar o ambiente e o meu nome vai ser glorificado dentro daquele lugar. Vai. E quando a voz do que clama ecoa, o lugar vai se movimentar. Quando a voz ecoa, o lugar vai o quê? Porque quando a palavra dele é liberada, tudo que está travado destrava. Tudo que está parado se movimenta. Deus está dizendo para alguém aqui, fica em paz, meu filho. Fica em paz, minha filha. Aleluia. Com uma só palavra, através da voz dele, o que estava parado se movimenta. A partir de hoje, diz o Senhor. Quando ele vê tudo isso, aí a gente pensa, Deus está revelando a sua glória para manifestar quem ele é, sim ou não? Geralmente a gente pensa isso, mas olha só o que Isaías diz: ai de mim, ai, porque Deus não revela a glória dele, ou não mostra a glória dele, para revelar quem ele é. Deus mostra a glória dele para revelar quem nós somos. Que sou um homem de lábios. Espera aí. Qual é a melhor parte do profeta? É a boca, sim ou não? Sim ou não? Mas quando Deus mostra a glória, o que Isaías vai dizer? Eu sou um homem de lábios? Ele está dizendo, quando a glória dele é manifestada, eu reconheço que eu sou um pobre, miserável, cego, pecador e nu. Aquilo que tem de melhor em mim, diante da glória dele, não é nada. Nós temos que entender isso. E agora, o texto vai dizer que vai vir um serafim, que vai tirar uma brasa do altar com Atenais. Eu pergunto, serafim não é de fogo não? Por que ele não pega a brasa com a mão? Hã? Por que ele não pega a brasa com a mão se ele já é de fogo? Porque o fogo do altar de Deus consumia até o próprio fogo dos serafins. Segura que eu vou entrar no negócio aqui. Corro para concluir. E ele tirou uma brasa viva do altar. Tirou o quê? Aleluia. Aleluia. Então quer dizer que tem brasa morta. Estou no texto, tá, irmão? Não estou fugindo do texto. Ele tirou uma brasa viva, então dá-nos a entender que tem brasa morta. Tirou uma brasa viva do altar. Saiu do altar, mas continuou viva.
Isso aqui me quebrou. Porque tem brasas que saem do altar, pegam fogo em cima, mas apagam logo que sai. E Deus não quer que nenhum de nós venhamos andar apagados na presença dEle. O lugar de estar aceso também é aqui, mas o lugar de permanecer aceso é quando a gente sai daqui. Aleluia. Tem gente que é aceso em cima, mas se apaga quando está embaixo. E Deus está dizendo: você vai estar inflamado pela presença de Deus, não apenas quando estiver no altar, mas principalmente quando sair do altar. Você vai ter vida não apenas no altar, mas principalmente quando sair do altar. Você vai ter luz não apenas no altar, mas principalmente quando sair do altar. Você não vai estar de pé apenas no altar, você vai estar de pé quando sair do altar. Você não vai estar na presença apenas no altar, você vai estar na presença e carregar ela principalmente quando sair do altar. Você vai ser exemplo não apenas no altar, mas principalmente quando sair do altar. Deus está te levantando nessa tarde para te dizer: eu estou te levantando como uma brasa viva, tirada do meu altar, para fazer a diferença na vida dos pecadores de fora. Olha só, esse serafim aqui é pregador, irmão, porque ele está em cima, mas ele vai ajudar quem está em... Aleluia, aleluia. Essa brasa aqui, eu já vou te dizer quem é essa brasa, tá? Essa brasa aqui é Jesus. Que eu nunca vi brasa perdoar, eu nunca vi brasa apagar pecado, eu nunca vi brasa espiar o pecado. Essa brasa aqui é Jesus, o serafim que está levando Jesus para o pecador. Aleluia, oh glória. É a primeira vez que eu estou pregando isso aqui, graças a Deus, na minha igreja. Olha para cá. O serafim está levando a brasa, e o que ele está levando é uma brasa acesa, mas o fogo que ele leva para o pecador não queima o pecador, queima o pecado. Então a mensagem que eu carrego não é para queimar o pecador. A mensagem que eu carrego, ela tem que queimar o pecado do pecador, tem que perdoar o pecado do pecador. Sabe o que ele está dizendo? Apresenta para o pecador a solução, aleluia, para os seus pecados. Apresenta a limpeza para a purificação dele. E tirou, e com essa brasa tocou nos meus lábios. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. O serafim vem, toca com a brasa tirada do altar, tirado com tenaz, toca nos lábios, e o texto vai dizer que ele agora vai ouvir Deus falar: quem enviarei? E quem há de ir por nós? A brasa não apenas perdoou, a brasa não apenas limpou, a brasa não apenas purificou. Sabe o que foi que ela fez? Ela preparou, levantou e enviou. Fica de pé, por favor. Ele vai dizer: